E aí, pessoal, boa tarde, galerinha, tranquilo? Como que vocês estão aí no domingão aí? Sol quente, calor por aí? Aqui tá brabo, viu? Que o calor tá tão quente hoje que hoje eu improvisei minha bancadinha até na varandinha do segundo andar aqui pra não ficar dentro de casa morrendo de calor, porque os meus serviços que eu faço de conserto de manutenção aqui ainda é dentro de casa. Não tenho loja fora do meu endereço, do meu domicílio não. Então o que eu queria dizer aqui, pessoal, quer ver? Esse aparelho que eu tô com ele aqui, ó, é um Phantom Ultra 3 Nano ACM, lote 2019, lote 2016, né? Tá aqui a data aqui, ó, 29/9/2016. Então qual foi o relato que esse cliente passou para mim? Passou o relato para mim que o aparelho ele funciona um pouquinho, perde sinal nos dois tunnels, depois ele ganha sinal nos dois tunnels, para de funcionar, a hora que liga, só depois de uns 15 minutos que tá ligado que ele volta a funcionar. Então hoje eu peguei esse Phantom 3 Nano pra gente dar uma corrigida nele aqui. Então eu cheguei aqui por volta de 2h30, liguei na minha antena, realmente estava da mesma forma, perdendo sinal, ganha sinal, perde sinal, é defeito crônico no Audisat A10, lote 1 e 2, Audisat A2, tuning encaixável, tuning fixo, que é o Audisat A2 e o A2 Plus, é crônico no Phantom Ultra 3 Nano, é crônico também no Phantom Ultra 4 e crônico também no SkySat S2020. Perca de sinal nos tunnels. E a maioria das vezes as pessoas correm lá, sai trocando regulador igual um louco, igual um trem doido lá, sem às vezes entender tão pouco por que o motivo que o aparelho está perdendo sinal de tunnel. Então de cara eu já vou dizer aqui, ó, o que o outro técnico aqui que esse rapaz levou fez, né? Começou a soldar aqui os dois capacitorzinhos aqui pequenininho aqui, ó. Soldou aqui, substituiu o regulador que está todo ressoldado, uma solda grossa nas pontas. Pasta de solda, parece que ele entornou, foi de pá, essas pá de amassar concreto, pra rua fora aí, né? E começou entornando aqui dentro aqui. O outro regulador aqui, que é o FB, também é o FD, né? Também que tá as pernas soldadas aqui, uma solda bem grossa também. E eu esses dias eu tô campeão de pegar aparelho já mexido por outros técnicos eletrônicos aí, né? Olha aqui como é que tá de pasta em cima dos capacitores aqui, ó. Uma coisa até feia, ó. Volume de pasta em cima dos capacitores. Olha como é que tá de pasta aqui. Chegou a colar, jogou tanta pasta aqui. E a estação de ar quente em cima do equipamento que o trem virou. Foi tipo uma cola. Uma cola. Então o motivo da história desse equipamento. Esse equipamento, quando ele perde sinal nos dois tunnels, você troca os dois reguladores dele. O FD aqui, ó, FD 9515 e o FD 9515 dele. Essa CI aqui, ó. É uma CT 1642. Também tem ela FD 1642. Quando ele está perdendo sinal nos tunnels, que falta alimentação da CI do tunnel, essa alimentação ela vem dessa CI aqui CT 1642. Então trocou o regulador, mas o componente responsável a essa sobre alimentação aqui, ó, na CI interna do tunnel, é essa CI aqui CT 1642, né? Muito conhecido aqui já no Audisat A10, lote 1, lote 2, Audisat A2, tuning removível, né? Tuning encaixável, e o Audisat A2 Plus também. E o Audisat também A10 quer dizer, também tem esse mesmo problema. E esse é o Phantom Ultra 3 Nano, né? Então tá aí, ó, Phantom Ultra 3 Nano, olha aí, ó, Phantom Ultra 3 Nano. Tá aí com esse defeitinho, mas o defeito o técnico não descobriu. Também não teve o mínimo interesse de limpar a placa, deixar a placa limpinha, entregar para o cliente e falar: se repetir o sinal e eu não conseguir achar o defeito, ser honesto, ser sincero, você falar que não conhece o defeito do equipamento, não é vergonha. Honestidade tem que ser.
Você mexeu, mexeu, não achou defeito do equipamento? Então deixa para quem sabe resolver e tá acostumado a mexer com isso todo dia ou toda hora. Aí, colocou aquele monte de pasta para aqui afora aqui, fui metendo aqui a estação de ar quente aqui, ó. Por baixo aqui dá para ver o capacitor aqui com uma trincazinha, mas isso acontece quando não tem uma proteção. E quando você joga muito calor com a estação aqui, ó. Até o plásticozinho do capacitor aqui deu uma estufada. Mas isso aqui é de menos. Isso aqui também já aconteceu comigo. Não posso ser mentiroso e culpar não. É bom por proteção com a fita protetora. E liguei na minha antena, tá a mesma coisa. Sinal sobe e cai. Sinal sobe e cai. Então esse cara aqui, ó, aqui é o responsável quando você troca todos os reguladores aqui, tuner 1, tuner 1 e tuner 2, e ele continua assim. Mediu a extensão lá, veio certinho, chegou aqui, tá tendo algum pepino, tira isso aqui e põe novo, ó. Então eles estão jumpeando. Por que eles estão jumpeando? Eles estão pegando aqui, ó, pegando a perna 3, jogando lá na 5, fazendo um jump aqui, ó. Faz um jump aqui, ó. Jumpei o equipamento, poder fazer a alimentação disso aqui e alimentar a CI interna dos dois tuner aí, ó. Então, vou fazer a limpeza dessa placa, bem limpada, deixar ela bem limpinha. E da mesma forma também vou passar aqui para tirar o AudiSat aqui, ó. Tirar o Phantom tá 3 nano aqui, vou pôr aqui um SkySat S2020, ó. Tá prontinho, arrumadinho, funcionando. Esse aqui tá com 3 dias que eu consertei ele, ó. Então, esse aparelho aqui eu vou explicar aqui por que eu peguei esse aparelho. Esse aparelho estava à venda no Mercado Livre. À venda no Mercado Livre. E no Mercado Livre tinha uma série de gente que comprou esse equipamento de um cara que anunciou ele lá no Mercado Livre que estava em LED vermelho. Então, LED vermelho, para todo mundo que sabe, é um conserto mais simples, né? De hoje que a pessoa vai diagnosticar o processo do equipamento. Caro, o cara pedindo R$200, frete de Pernambuco para cá é caro. Então, eu fiquei monitorando esse SkySat S2020 aqui, ó. SkySat S2020, ó. Ele aí, ó. Servidor G-Share. Servidor G-Share e aqui, quando tá treinando, eu tenho um Wash. Fiquei monitorando ele lá. O dia que o rapaz baixou o frete dele, grátis pra mim, R$150, eu fui, comprei ele, dividi de 6 vezes no cartão. Ele chegou aqui pra mim com uma semana. Quando eu cheguei aqui que eu abri ele, esse aparelho tava igualzinho esse aqui, ó. Igualzinho esse, ó. Às vezes a gente tá fazendo vídeo para derrubar alguns técnica eletrônica, não é não. É só você saber trabalhar, fazer o serviço bem feito também. Aprender não ocupa lugar, aprender é uma profissão a mais. Aprender é obrigação de todos. Abandona a preguiça e aprende uma profissão na vida. Meu pai sempre falava comigo, meu filho, quando você estiver descansando, você carrega pedra. Vai descansar? Carrega pedra, que aí você tem dignidade, aprende a trabalhar e dá valor o dia que você vai ganhar. Então o SkySat S20 chegou do mesmo jeito. Quando eu abri ele aqui, ó, soldou aqui o resistor, o R15, soldou as duas pontas, soldou as duas pontas aqui, ó, do diodo, soldou essas duas pontas, soldou essas duas pontas, soldou o capacitor cerâmico aqui, ó, com solda nas duas pontas e meteu pasta de solda para aqui afora aqui, ó, e tacou calor com a estação de solda de ar, foi sacando para aqui afora, aí eu peguei um dia, limpei essa placa todinha, tirei todo o excesso de pasta de solda aqui, ó. Ó, fusível, ó. Soldou as duas pontas do fusível aqui, ó. Moral da história. O defeito do equipamento não tava aqui não, ó. Não tava aqui não. O aparelho tá pronto, funcionando. Ontem, esse aparelho cortou comigo o dia inteiro ligado. Vi jogo ontem aqui, Cruzeiro e Flamengo nesse aparelho. Servidor G-Share, mas tava abrindo só os SD, mas rodando liso. 61W, 58, 63, 107 em KS. Menos HD. E saiu soldando porque afora aqui, achando que era uma solda fria, mas o vendedor foi muito honesto e falou comigo, ó, se você quer comprar, tô vendendo um produto estragado, que pode não ter conserto, tô vendendo para quem quer tirar peça para ser estreca eletrônica. Eu falei, não, meu amigo, eu vou comprar seu aparelho ele tem conserto. Eu mexo com manutenção desse equipamento aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, esse equipamento que tá com LED vermelho, eu vou tirar as correntes dele e vou regravar a memória pronta com os arquivos de fábrica. Se ele não voltar, eu vou partir para outro componente dele. Moral da história. Veja que a solda tá aqui do mesmo jeito, ó. Não tirei a solda do cara, vai ficar aí. Não vou ficar desmanchando isso aqui, porque todas as correntes aqui, ó, tá passando certinho. Independente da solda que ele fez. Soldou as pontas aqui também, aqui do regulador, né? O S80 que tá aqui. Moral da história. Esse equipamento, ele saiu de Pernambuco pra cá, no interior de Pernambuco. Acho que Urucuri, a cidade, uma coisa assim. Pra mim, comprei ele, intuito de arrumar ele e fazer vídeo pro canal e não a vender ele.
Paguei os R$ 150, né? Dividi de 6 vezes no cartão, chegou pra mim com frete grátis. Limpei essa placa todinha igualzinho, tá aqui no Phantom Ultra 3 Nano. Phantom Ultra 3 Nano, tá aí, ó. Do mesmo jeito, limpei a placa todinha, fui limpando por um. Se eu falar com vocês o que eu fiz aqui, ó, eu passei foi querosene na placa de fora a fora, querosene, nem álcool isopropílico, que álcool isopropílico tem aí. De fora a fora aqui, fui limpando com álcool isopropílico depois, fui limpando tintim de ter essa placa toda limpinha. Então, moral da história com esse SkySat S2020. O vídeo vai ficar um pouco meio longo, mas eu vou ter que explicar. Regravei a memória EEPROM dele com o arquivo de fábrica dele, né? Também ele não voltou à vida, ficou no LED vermelho. Falei assim, moral da história, tem outra coisa. Aí resolvi atirar o dissipador desse processador. Quando eu medi a tensão, que é a resistência do pino 8, para ver se o processador estava queimado, o processador não estava queimado, tinha uma resistência boa, resistência de 4,90 da perna 8 em modo do processador dele. Quando eu tirei o dissipador desse SkySat S2020, essa perna aqui em volta, aqui, toda ela aqui, eu estava toda amarelada de sujeira, de oxidação, mas parecia uma coisa horrorosa, muita oxidação mesmo. Até então o rapaz me falou que ele mora próximo a um litoral, o litoral dá muito isso, né? Muito isso, essas oxidações com uma marisia. Eu já aproveitei que eu já estava jogando querosene aqui, joguei querosene nessa placa de fora a fora aqui, ó. Limpei, deixei aqui uns 10 minutos, joguei um calor com a estação de ar aqui, ó, com o querosene aqui, ó. Vim com álcool isopropílico aqui, eu joguei álcool isopropílico em cima aqui, escorri com a escova tá aqui, ó, ela lá, ó. A escova tá ali, ó, tranquilo. Então, fiz todo o processo de limpeza com esse processador. Quando eu limpei o processador, sequei essa mundiça de pasta que jogou por cima aí, deixei a placa toda sequinha, que eu pluguei na fonte de energia, ele deu boot, funcionou normal. Então eu regravei com o arquivo de fábrica nele, funcionou de belezinha, não tinha nada a ver a gravação da memória EEPROM e não tinha nada a ver essa solda que o outro rapaz fez aqui lá da região do terra do rapaz lá em Pernambuco, né? Então, aproveitei, limpei também o demodulador todo aqui, porque a fora estava cheia de pasta, oxidação. Deixei a placa aí, ó, limpinha, bonitinha. As numerações como é que tá aí de fábrica aí, tudo bacana, ó. A EEPROM aí, ó. Fiquei preocupado se o cara tinha tirado a EEPROM dele, que esse aparelho é chato. O SkySat tem código OTP, né? Se tirar essa memória EEPROM aqui, jogar fora, ou achar que ela tá queimada da BO, aí ficou aí, limpinho e bonitinho. Então tem muita gente pegando esse aparelho e soldando componente que não tem nada a ver uma história com a outra. Se entende o equipamento, entende. Se não entende, deixa pra quem entende, ó. Um bocado de componentes soldados sem nenhuma necessidade, ó. Enfim, de resolver o problema achando que é solda fria, né? Que eles falam que é solda fria na placa. Não tem nada a ver com solda fria. Nada a ver. Não é solda fria. Então o SkySat S2020 eu fiz a mesma coisa aqui do Phantom 3 Nano, ó. Tirei a CI dele. Coloquei outra CI nova aí, ó. Ressoldei no lugar. Também alimentou os dois tannes lá bonito. E é o que vou fazer também com o Phantom 3 Nano. Quando perde sinal nos dois tannes aqui, ó, arranca essa bichada fora aqui, ó, coloca novo. Muita gente fazendo jump aqui, ó, para fazer alimentação. Perna 3 com perna 5 aqui, ó, e nada a ver, viu? Funciona o jump, funciona, mas põe novo. Se tem um equipamento novo, põe novo. Então, aqui foi a mesma coisa, ó. CT 1642, pus novo, ó. Aqui também é a mesma coisa, ó. CT 4216. Então põe novo. Então é isso aí, galera, ó. É coisa boba, pequeno detalhe, mas tem que saber fazer, porque se não souber fazer direitinho, você fica queimado na placa por não saber nem trabalhar com equipamento, ó. Sabe fazer, sabe. Não sabe, não adianta ficar inventando moda. Então é isso aí. Eu vou fazer a limpeza da placa aí e depois eu volto aí com a placa totalmente limpa, ok? Bom, pessoal, agora de volta aí, tá vendo, ó? Eu acabei de limpar a placa aí, não tá mais aquele serviço embaçado e nojento que tava, ó. O demulador aí, como é que tá limpinho lá, ó. Resistor, os diodos, capacitor. A pena do regulador aí, ó, o FD limpinho aí, ó. E a da bobina de senha aí, ó. Aqui é onde é o outro regulador que tá com a solda grossa toda limpa. Placa toda limpinha, ó. Usei aqui uma quantidade boa
de álcool isopropílico. Fiz a retirada todinha da pasta de solda usada aí, ó. Que não precisava ter esse tanto de pasta de solda, não sei pra que isso. Ó. Agora tá dando pra ver até a data aqui agora, depois que eu tirei o volume de pasta, ó. 29/9/2016 essa placa aí. Phantom tá 3 nano, primeiro lote. Entendeu? Memória pronta aqui. Dissipador do processador tá aí. O aparelho tá funcionando belezinha, não tem nada em curto, nada queimado, mas tem perca de sinal no stunner. É a perca de sinal do stunner. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o cara, ó. CT1642, ó. Vou pegar a placa aqui. Pôr aqui agora aqui, ó. Olha como é que tá verdinha aí, ó. Limpinha, toda limpa, toda bonitinha. Não tava aquela pasta toda engomada igual tava aí, nojenta. Agora olha aqui, ó, a placa do SkySat S2020, ó. As duas agora tá pau a pau uma com a outra, toda limpinha, toda bonitinha. Outro que eu falei também que eu substituí também aqui a CI, ó. Substituí a CI aqui, pus uma CI nova aqui. Os dois TAN já funcionou de boa. 2 dias comigo aqui, ó. Tem 2 dias que eu consertei esse cara aqui, ó. Comprei no Mercado Livre, igual eu expliquei. Gravei a memória, não deu. Limpei a oxidação do processador. Vou pôr o dissipador nele com a cola. Ontem eu pus um dissipador improvisado aqui para assistir jogo, rodando liso. Os SDs, que é o servidor G-Sharing. E agora o Tenanghost aqui, que é o Phantom da 3 nano aqui. Limpinho, placa toda bonitinha aí, ó. Então, soldou aqui uns capacitor aqui, achando que ia resolver. Colocou um regulador aqui, colocou outro aqui. Deixou uma soldazinha aqui meio grosseira aqui na ponta do FD aqui, mas depois eu vou dar uma afinada nela, depois que eu colocar essa CI aqui, ó. Essa CI aqui é a U23, ó, U23, essa CI aqui da placa do Phantom tá 3 nano, e aqui também no SkySat S20 é a mesma coisa, ó, U23 aqui, ó. Então é isso aí, então aquele abraço a todos, tamo junto, misturado aí. Mais um domingão aí de placa eletrônica aí. E sujeira a roda aí também. Foi nessa. A hora que eu trocar a CI aí, a CT1642, vou pra televisão lá e vou mostrar lá o status dos dois lá. SkySat S2020 e Phantom da 3 nano. G-Sharing e Tenanghost. Aquele abraço, foi nessa aí.